Se você acha que acessibilidade, conversas inteligentes, encontros é coisa ruim, passe para outro canal que isso aqui não é para você. Agora, se você acha que acessibilidade, inclusão, falar de pessoas, de gente, diálogo, humanidade, união é algo legal, fique aqui, que esse é o Papo de Cadeira. Como a gente sempre começa com arte, com música, hoje a gente vai começar com um artista incrível, um artista maranhense, que eu tive a grata oportunidade de conhecer ano passado e fiquei simplesmente apaixonado pela sonoridade, a música, o artista, e hoje eu estou recebendo ele no meu programa e vai cantar pra gente, com vocês, Paulão. Perdido no laço desse amor, meu carinho doce tomou conta de mim. E tipo de enlace que me dou, reciprocidade também quer tô afim. Eu vou banhar teu corpo de sol, lá na praia do Araçagi. Se eu sou cria da Ilha do Amor, o destino foi quem fez assim, minha preta. Tu sabe que eu sou dengoso, é só tu do meu lado e o meu dia vira ouro, preta. Tu sabe que eu sou tinhoso, é só tu do meu lado e eu já quero mais de novo. Vaga, 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 vagabundo, com a tama do lado eu me sinto dono do mundo. Eu sonhava a vida toda na seriedade, mas o mundo é chapante e eu já entendi o fluxo. Eu já me libertei de tanta coisa, man. Minha preta do lado, meu axé tá regado. Eu já me libertei de tanta coisa, man. Minha preta do lado, meu axé. Minha preta, tu sabe que eu sou dengoso, é só tu do meu lado e o meu dia vira ouro. Preta, tu sabe que eu sou tinhoso, é só tu do meu lado e eu já quero mais de novo. Preta, tu sabe que eu sou dengoso, é só tu do meu lado e o meu dia vira ouro. Preta, tu sabe que eu sou tinhoso, é só tu do meu lado e eu já quero mais de novo. Perdido no laço desse amor, teu carinho doce tomou conta de mim. E tipo de enlace que me dou, reciprocidade também quer tô afim. Eu vou banhar teu corpo de sol, lá na praia do Araçagi. Se eu sou cria da Ilha do Amor, o destino foi quem fez assim. Minha preta, tu sabe que eu sou dengoso, é só tu do meu lado e o meu dia vira ouro. Preta, tu sabe que eu sou tinhoso, é só tu do meu lado e eu já quero mais de novo. Hoje no Papo de Cadeira, um artista que não apenas faz música, ele traduz as suas histórias, as histórias em música. Ele transforma resistência, potência em arte. Esse artista que é completo, que é incrível e que transforma suas letras em verdadeiras poesias e poesias sérias. Está comigo aqui no estúdio, Paulão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui contigo. Prazer é Muito todo feliz meu, estou muito feliz de te de ter receber. esse papo aqui. Eu, quando te vi no palco, assim, eu tive um encantamento gigantesco, assim, eu tenho uma, assim, muita agradecimento aos festivais que têm me Sim. proporcionado me conectar com pessoas. Então, os festivais independentes de música, vamos investir nos festivais independentes, vamos acreditar nos festivais, nos artistas locais,
nessas conexões, pois são nessas conexões que a gente encontra pessoas como Foi você. um prazer, né? Foi o E festival do ano passado, BR festival 135, né? BR 135. E quando eu vi você no palco, assim, eu fiquei assim, encantado com a musicalidade, com a sonoridade. Aí eu fui Poxa, fico perguntando feliz. quem é esse artista. Eu não sabia que você era do Maranhão. Tá vendo? Olha que a gente já tocou bastante nesse festival BR, viu? Cara, e aí eu. E olha que é meu segundo BR. E aí, quando me disseram, não, ele é daqui, eu disse, cara, ainda vou fazer alguma coisa com ele e deu certo. Que bom que a gente tá aqui hoje. Feliz aquele show lá que você viu, foi o show do meu disco mais recente, que é o Big Paulo na Ilha do Amor. E é sempre pra gente, assim, um prazer estar nos palcos dos festivais, né? Eu acho que são oportunidades que a gente tem de divulgar nosso trabalho dentro da cidade, assim, um trabalho autoral, um trabalho que tem uma proposta mais artística mesmo, né? Um pouco mais fora do que está, digamos assim, sendo a tônica do mercado, né? Uma música que está sendo massificada é uma música diferente e às vezes ela tem uma dificuldade de se situar na cidade. Então os festivais, assim, eu digo que ele é o lugar natural daquele show que você viu. A gente pensa num show para festival, aquele show grande, com banda, com tudo, né? E às vezes no dia a Entendo. dia da cidade a gente não consegue reproduzir isso por não ter a estrutura necessária nas casas. Então, assim, o festival é um espaço muito importante, porque ele de fato fomenta essas conexões, assim, da gente com o nosso trabalho e também do nosso trabalho com o público, que é o que todo mundo quer, né? Não E adianta é botar um show e não incrível. ter as pessoas lá para assistirem. E o álbum que você acabou de falar, Big Paulo, na Ilha do Amor, carrega São Luís já no título, né? O que essa ilha representa na sua vida? A importância que essa Ilha do Amor tem para você? Olha, eu sou um apaixonado e ao mesmo tempo um revoltado com São Luís. Eu acho que a minha paixão pela cidade é proporcional assim à raiva que eu tenho de várias coisas que acontecem aqui nessa cidade. Então, eu acho que já faz muitos anos na minha vida que eu travei uma batalha de fazer coisas que não existem aqui ou que não acontecem aqui ou de fazer as coisas aqui, apesar dos pesares, assim. Isso é uma coisa para mim muito forte, porque isso vem, sei lá, desde da época de faculdade, movimento, sabe, da minha vida como um todo, assim, acho que depois ficou muito forte na música também isso, né? Então, da gente trabalhar, que é uma cidade de São Luís, é uma cidade muito rica culturalmente, musicalmente, mas ela padece desses problemas de estrutura, né? Estruturais, assim. Então, quando eu trago São Luís para minha música, ela tem um pouco desses dois, assim, desse amor pelas nossas belezas, pelo nosso jeito, pela nossa cultura, e ao mesmo tempo um desejo de mudança também, porque é isso, né? Nós estamos aqui no estado com o pior IDH da população do país, então assim, a gente tem muitas mazelas sociais, pobreza, problemas de acessibilidade, enfim, muitos problemas aqui na nossa cidade também, mas eu acredito que as pessoas da cidade fazem as pessoas da cidade. Então, eu sempre vejo assim que nas cidades onde eu visitei, que eu vejo projetos incríveis e coisas muito bonitas acontecendo, sempre tem uma pessoa apaixonada por trás, uma pessoa que acreditou, que lutou, que resistiu para que aquele sonho continuasse assim. Então, às vezes eu penso na própria existência dos artistas como um sonho da própria cidade. Assim, o meu trabalho é uma forma de pensar e de sonhar a cidade diferente também. Uma cidade mais bonita, uma cidade mais colorida, uma cidade mais verde. Lá em 2017, quando eu sofri meu acidente de carro, tudo nasceu muito intuitivamente, né? Eu sofro um acidente de carro em 2017, e aí eu começo, para me distrair, eu começo a ir para a rede social e gravar vídeos, e aí eu comecei a gravar vídeos de 30 segundos, era assim, vídeos falando do meu dia a dia, falando de coisas assim simples, e aí isso começou a ganhar uma proporção, começou a atrair pessoas, né? E se tornou o papo de cadeira, né? Sim, E aí, quando eu sofri o acidente, Paulão, eu disse que eu queria sentir tudo, e tudo de uma vez. Então, quando eu sofri o acidente, eu fui para o interior, que minha mãe morava no interior, na época, hoje ela mora aqui comigo em São Luís. E aí eu fui para o interior, mas eu vinha para cá para as consultas, né? E aí ficava hospedado no centro. E o centro sempre foi um lugar que eu sempre fui muito apaixonado. Eu sou um apaixonado pela história,
pela sim, nossa beleza arquitetônica, por tudo. E aí tem uma esfirra ali perto do hospital da Santa Casa. E eu ficava hospedado numa pensão ali perto. E aí, quando eu fui um dia, eu disse pro meu irmão: eu quero ir na esfirra, comer esfirra. E lá, assim, não tem qualquer acessibilidade. E aí ele, vamos no carro, vou buscar o sim. carro. Aí eu disse: não, eu quero ir na cadeira. Aí ele: não, mas a rua é ruim, não tem como tu ir. Eu disse: eu quero ir na cadeira. Então foi a minha primeira contato com a realidade, Sim, com essa né? nova realidade que Com está essa aqui naquele nova momento, né? realidade. Porque você começa a enxergar tudo de uma outra perspectiva. E Sim. aí eu me identifico com essa tua fala, quando tu fala dos amores, dos desamores de São Luís, que é exatamente isso. Eu também sou apaixonado por essa cidade. E o Papo de Cadeira, eu digo que ele é um polvo e que abraça muito todas essas causas, todas essas coisas. Eu vou pegando um pouco daqui, aí eu faço um filme, eu fiz um documentário que é o Papo de Cadeira, Arte Sem Limites, que vocês podem assistir, gente, está aqui no canal, está liberado aqui no canal. E pego artistas, vou mostrar artistas com deficiência, porque tem gente produzindo. E aí, quando eu penso em fazer o programa Papo de Cadeira, o que que eu pensei? Eu preciso dessa diversidade de pessoas, de corpos, Sim. de cores, de linguagem, de, de tudo, porque a gente tem que mostrar tudo isso lindo que nós temos no nosso estado. Tem muita coisa circulando aqui, né? Muitos fazeres que acontecem e que às vezes, como você falou, que não me conhecia, a gente às vezes acaba também não conhece, não acessando, né? Ou não está muito bem, não sei, os canais de divulgação. E é mesmo o próprio canal de desenvolvimento dessas linguagens também, que é muito limitado aqui na cidade, né? Mas é isso, a gente, assim, nesse lado do amor, da nossa paixão, a gente não pode parar de fazer Sim. e de lutar pelas coisas que a gente acredita, né? E aí, falando dos festivais, foi através dos festivais que eu comecei a acessar a cultura. Sim, Porque quando eu começo a trabalhar, porque aí eu vou estudar, né? Eu vou entender este mundo, que era o meu mundo, mas era um mundo diferente, né? E aí eu vou estudar, e aí faço vários cursos na área de acessibilidade, e me torno um especialista em acessibilidade. sim, Então, hoje, nesses festivais que Zabumbada, BR, Festival da Música do Maranhão, Festival Elas, que eu tive a oportunidade de trabalhar em todos como coordenador de acessibilidade, sim. oferecendo acessibilidade cultural, trazer a pessoa com deficiência para dentro da cena cultural, Isso é né? importantíssimo, né? E deixar de nos excluir, né? E também eu estou num lugar de fala, né? E aí a gente vem percebendo uma crescente, tanto pela obrigação que as leis de incentivo hoje obriga, né? Sim, Tem, sim, tem tem que que ter ter. acessibilidade, mas a gente sabe que muita gente dá aquela velha maquiada, né? E aí a gente vem trazendo e dizendo, não, a gente tem que fazer como tem que ser feito. E é importante, assim, que pessoas como você, que de fato, né, têm um lugar de fala, mas também buscaram se qualificar, estejam, assim, ativos nesse cenário, até porque para evitar que, que fique nesse faz de conta, nessa coisa para inglês ver, assim, né, trazer isso de fato para a realidade. Eu acho que é como você falou, assim, a acessibilidade não só do espaço, né, mas de se chegar naquele lugar, se sentir confortável para ir, né? Por exemplo, hoje em dia é, a gente tem várias limitações, né? Nesse espaço assim cultural, mas os festivais, justamente por serem onde tem recurso, né? Acaba sendo um lugar que tem essa abertura também para que a gente consiga, por exemplo, fazer um show com espaço reservado,
ter uma preocupação no acesso do local. Normalmente aqui em São Luís, se a gente for pensar nas casas de show, os lugares onde a cultura circula, elas não têm essa preocupação com Não, acessibilidade. não. Então, realmente, o espaço do festival ele acaba sendo até uma vitrine mesmo assim para esse momento assim. Acho que muitas pessoas que no dia a dia não têm convivência com essa diversidade, eles acabam tendo contato também nesses ambientes com essas pessoas, Mas sabe? sabe o que que eu faço, Paulo? Eu vou lá e vou. Ah, não tem acessibilidade, mas eu quero entrar. Vai me botar, vai me levar carregado. Eu aceito ser carregado, mas eu vou entrar. E bote uma rampa de acesso que eu vou voltar. Porque muitas vezes é no enfrentamento, infelizmente, não deveria ser. Mas é Mas, isso, a luta pelos direitos, é isso né, mesmo. Faz, é isso. é uma coisa que está na. Eu não sei se eu sou advogado também. Então eu tenho essa coisa da luta pelos direitos. Eu acredito muito nisso, assim, né? Porque na verdade, se a gente for pensar na história da humanidade, os direitos eles são forjados na luta, né? Sim. Então assim, as pessoas que estão controlando o poder, que estão no espaço, que têm dinheiro, muitas vezes elas não estão ligando para a diversidade, para quem está fora daquele lugar, né? Então realmente se a gente for pensar no sujeito universal, ele é branco, ele é homem, ele enfim, é uma pessoa que não tem deficiências, uma pessoa, né, enfim, que tem uma série, uma Uma série de característica. características assim, e tudo que está fora disso, né, normalmente não é visto. E é justamente a luta desses excluídos, que nós também somos, que vai transformando a sociedade, né, a lentos passos, mas é o que eu acredito. Eu acho que isso movimenta a nossa vida também, de alguma maneira. E aí, Paulo, você mistura bumba boi, tambor de crioula, cacuriá, reggae e sonoridades contemporâneas. Em que momento você percebeu que a sua arte precisava unir tradição e o futuro, e esse novo, essa inovação? Olha, essa coisa de fazer música no Maranhão usando esses elementos não é necessariamente novo. Se a gente for pensar assim, até no que a gente chamou de MPM, os artistas ali, desde os anos 70 para cá, vem se utilizando bastante dessa linguagem, né, dos ritmos populares, da cultura popular do Maranhão. É, então isso é uma coisa que já faz parte, assim, até essas músicas que a gente canta do São João, muitas são Sim, músicas que são sim, sim. recentes, assim, né? Tem 30, 40 anos, não são necessariamente músicas imemoriais. Mas eu sentia falta disso, assim, dessa mistura, é, dessa tradição com o mundo aí fora que está conectado com a internet, com, né, enfim, Sim. com várias velocidades que estão acontecendo, ritmos e sons, assim. Então, eu acho que pensar dessa maneira é uma forma de você ser honesto com sua própria história e com sua própria vivência e, ao mesmo tempo, transformar essa vivência numa coisa que é contemporânea, que não fica necessariamente limitado pelo que já foi. Eu acho que quando Sim. a gente se abre para o contemporâneo, na verdade a gente está se abrindo. Por exemplo, eu já sou contemporâneo há 15 anos, e há 15 anos, quando eu comecei a fazer música, era diferente de hoje. Então, na Sim. verdade, o que era moderno há 15 anos, hoje em dia Já, já não é já não é mais. mais. Então, é uma forma de você estar aberto para viver o momento da arte mesmo, né? Mas assim, eu vejo uma sofisticação na tua música, assim, sei lá, um modo de polir diferente. Da onde é que vem isso? Da onde é que surge esse polimento, essa sofisticação dessa musicalidade, dessa sonoridade? Olha, essa é uma boa pergunta, eu gostei dela. Mas assim, é uma coisa, eu acho que eu como sou um artista compositor, principalmente compositor, eu acho que isso acaba sendo um reflexo da própria personalidade também. Então, recentemente eu tive a experiência de sofrer uma crítica muito negativa, eh, uma crítica artística, né, e Sim, crítica cultural, assim, e isso de alguma forma mexe com a gente porque o trabalho da gente é um pouco do nosso espelho, né, então assim, o que tu tá chamando de polido, de sofisticado, de repente para uma pessoa já foi suave demais, e você é muito suave, você é muito, né, então eu acho que essa é um pouco da nossa forma de enxergar
a beleza nas coisas. Eu acho que quando a gente vai estudar na filosofia, a história do teatro, por exemplo, há muitos anos atrás o pessoal falava assim no Apolíneo, que vem lá do Apolo, das coisas Sim, bonitas e perfeitas, e ao mesmo tempo do dionisíaco, do que é explosivo, do que é catártico. Então, assim, ao mesmo a arte ela tem caminhos para os dois lados, assim. Tem artistas sim, que são uma explosão, que falam coisas indizíveis, por exemplo, coisas que eu jamais falaria, entendeu? Falam coisas até pornográficas, sim. inclusive, sabe, com bastante força e isso é tanto que vende, né? Então assim é uma forma de fazer arte, mas tem um outro jeito de fazer também. Tem aqueles artistas que têm aquele esmero pela beleza. Eu venho da escrita também, né? As minhas primeiras músicas eram poemas, então assim eu eu acho que no passar do tempo eu fui me tornando menos poeta e mais músico ao longo dos anos assim da minha carreira musical. Mas é isso, é esse cuidado com a palavra, essa forma de tentar, como eu digo assim, para a música ficar redonda, para ela não ficar quadrada, batendo umas coisas que não. Isso aí é o jeito do artista que vai caminhando por fazendo essas opções, né? Muitos artistas, Paulo, saem da sua própria raiz para tentar alcançar o mercado. E você faz exatamente o contrário. Leva o Maranhão para o mundo e isso é resistência. Isso também é estratégia e missão? Olha, eu não, acho que sim, sabia? Eu vejo, por exemplo, a gente está num desafio hoje, que é um desafio que a geração passada, por mais que tenha feito muita música boa, os artistas que vieram antes de nós, a gente teve poucos artistas no Maranhão que conseguiram furar a bolha local, assim. Então a gente Sim. tem, se a gente for pensar em grandes nomes, talvez Alcione, Zé Cabaleiro, Zé Cabaleiro. Rita Benedito. Pensar no Maranhão mais atrás, a gente vai ter João do Vale, né? Mas assim, o Maranhão, ao mesmo tempo que é um estado muito rico, ele é um estado que não tem essa riqueza propriamente conhecida pelo resto do país. As pessoas não sabem muito bem. Aqui a gente tem 5 tipos de meu boi, mas o pessoal de fora eles não sabem nem diferenciar o bumba meu Não, boi do boi bumbá, do boi feito de lá em lá em Parintins. Eles não, Parintins. não entendem, não Não. conhecem, na verdade, não É conhecem, tanto que né? teve uma propaganda de uma marca famosa, eu não lembro bem qual foi, que fazia referência, botava o boi de Parintins com a nossa música do nosso boi. Então assim, eu acho que por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo que, de alguma maneira, existe uma lacuna do Brasil não conhecer a música do Maranhão. E isso é uma coisa também que eu acho que a nossa geração está querendo romper, de fazer com que a música do Maranhão seja conhecida. E eu acho que quando a gente vai pensar num argumento para apresentar para o país, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta competição, tanta disputa por esse lugar ao sol na música, que é importante que os artistas tenham realmente um argumento sólido. Assim, eu vejo ser representante de um lugar, conversar com uma linguagem, é uma estratégia também. Mas essa Sim, estratégia ela não pode ser descasada da tua realidade. Enfim, ela tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma estratégia de carreira, a gente também tem um fazer artístico que é o primordial. Então, são coisas que vão caminhando juntas. Assim, ao longo do tempo da minha carreira artística, eu fui entendendo isso, que eu precisava me conectar mais com essas sonoridades, aprender mais sobre elas e fazer esse movimento que eu já fazia de buscar o que é contemporâneo, né? Ligar as anteninhas do tempo e tentar, né, traduzir isso em som, em palavras, em temas. É um desafio de ser artista. o álbum ele tem muitas colaborações e participações especiais. O que essas conexões dizem sobre a força coletiva e cultural da cena maranhense hoje? Olha, eu às vezes os músicos gostam de dizer que a cena é desunida. Eu não acho exatamente. A gente tem uma cena autoral hoje que ela é cheia de conexões, assim. Eu acho que os antagonismos, eles fazem parte, né, da Sim, vida, né? sim, Todo mundo tem suas preferências. sim, sim. Mas, assim, por exemplo, essas pessoas que se conectaram com o meu trabalho são pessoas que fazem parte da minha vivência musical, assim. De aprender mesmo, de ver, de admirar. E e até ter aquele estímulo saudável, assim, um com o outro. Ah, fulano lançou um clipe, vamos lançar um clipe. Fulano lançou um disco, Sim, vamos fazer também. Olha só como que
já organizou, assim, se eu for te contar, Fábio, quando eu comecei a fazer música em 2010, a minha banda tinha dificuldade de tirar uma foto, então assim, a gente não conhecia nada do que era fazer assim, ter um trabalho artístico. Eu sou músico, tudo bem, mas você precisa ter uma imagem, você precisa ter um Sim, videoclipe, precisa sim, ter sim. foto, precisa, sabe, se comunicar. E a gente, quando começou lá atrás, esses artistas que estão na cena hoje, alguns mais novos, né, já pegaram, como eu digo assim, uma experiência acumulada. Então a gente vai aprendendo junto e ao mesmo tempo se aperfeiçoando e se inspirando no outro. Então acho que quando eu quis trazer isso para o meu trabalho também, eu queria que esse disco que fala da Ilha do Amor no título, que é o Big Paulo da Ilha do Amor, ele fosse também um reflexo da Ilha do Amor, tanto sonoramente como artisticamente, assim, né, de representar uma cena. Então tem Célia Sampaio, tem Clícia, tem Crioula Beat, tem... Quem mais, gente? DC, né? Enfim, alguns artistas aqui Que são gigantes, não, são... assim, são... Teve muita gente boa que ficou de fora, não dá pra botar todo mundo num Sim, disco só. sim. Alguns eu já tinha feito parceria antes, né? Mas tem outros artistas aqui da nossa cena que a gente só se bate e nunca Tá fez. todo mundo na minha lista, esses aí. São pessoas que eu também admiro muito e que estão fazendo arte, que muitas vezes estão na cena apagada Sim, mesmo, sim. porque são sucumbidas por isso, por muita coisa que acaba vindo de fora, que acaba nos engolindo, né? Engolindo o que é nosso. Eu tenho, assim, justamente uma ideia de que a gente precisa nos retroalimentar. A gente precisa se Exatamente, retroalimentar. Eu acho exatamente. que, por exemplo, eu sempre cito o Pará, mas também a Bahia. Eu acho que a Bahia é o maior exemplo que a gente tem no Exatamente. país, assim, de um estado que está fora do eixo Rio-São Paulo e que conseguiu transformar a música deles numa música muito forte. Na Sim, verdade, exatamente. se a gente for falar de música brasileira, não tem como não falar da Bahia. Mas aí o Maranhão tá Entendeu? querendo virar a segunda Bahia, né? Eu tenho um amigo baiano que ele diz que nós somos primos. Somos aquele primo que cresceu distante, que quando ele vem em Salvador. Não, mas eu te digo no carnaval, o Maranhão tá querendo Ah, meu virar. Deus, sim, nem fala isso. Nem fala isso. Esse carnaval eu tava com uma música pra lançar que era isso. Era só falando mal dessas coisas. Abaixa a corda. Eu podia ter cantado ela no programa hoje. Era a Era, Festa da Massa. cara, tu é doido. Eu fico pasmo, mas é sobre, Não, né? eu fico muito triste com isso. E eu sou de um tempo, Fábio, não sei se tu chegaste a viver isso, mas quando a gente estava pensando em 2012, 2010, tinha carnaval em São Luís. Tinha tanto carnaval, Tinha, o carnaval de rua, sim, maranhense, autoral, que são as músicas que se canta até até hoje. hoje, sim, Levanta a tromba, abaixa a sim, tromba, sim. não sei o De que jegue quê, jegue folia, quem... folia. Ai, meu Deus. Ai, E eu digo, gente. é muito engraçado, porque não era de dizer uma coisa que era só popular, das pessoas pobres, assim, eu digo, né? Popularíssimo. Não. Tinha até a Não, burguesia estava dentro do sim, carnaval, que tinha tava, os blocos das pessoas mais sim, abastadas, que eu não vou dizer o nome, mas tinha, mas tinha. entendeu? Então, assim, não era uma coisa. Não faz muito tempo. Não Não, faz muito tempo, não. mas acabou. Então, assim, esse ano, eu, infelizmente, por conta dos problemas mesmo da nossa estrutura, eu não consegui lançar um álbum de carnaval, mas assim, é um plano meu, em algum momento da minha carreira, a gente vai vir aqui falar no Sobre Papo de isso, Cadeira, vamos, eu vou vamos, falar assim, vamos, ó, um vamos. disco de carnaval, porque no Maranhão tem carnaval, e tem Tem, muita musicalidade, eu estou fazendo um estudo sobre isso, sobre a musicalidade do carnaval, porque são vários ritmos, é bloco de sujo, é bloco sim, tradicional, é a própria marchinha, é o samba, são todos ritmos que tocam aqui e que não são música baiana. exatamente. Você já passou por vários festivais e acumula aí mais de uma década de carreira. O que o Paulão de hoje falaria para aquele Paulão lá do início? Acreditar, estudar, acho que buscar esse aperfeiçoamento assim artístico e nunca deixar de me nutrir. Eu acho que cada disco que eu faço assim, eu digo que é o melhor é o próximo. Então assim, a gente precisa estar se abastecendo de pessoas, de ideias, né, de amores também, isso é importante. Não perder a fé na vida, a fé na luta,
Mas em algum momento tu deixou de acreditar ou tu pensou em desistir? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que não se faz para um artista, porque todo artista pensa em desistir, né? Acho que tem uma fala da Fernanda Montenegro que é o seguinte: quando alguma pessoa chega lá, não vou saber contar exatamente nas palavras dela, mas a síntese é o seguinte: um artista foi lá, falou, ó, quero desistir. Ela falou, desista, desista. Depois que você desistir e ficar triste e começar a ficar deprimido, não conseguir mais fazer outra coisa, aí você volta. Então, o artista ele vive esse processo de alguma maneira, ai, não é isso, mas assim, quando a gente vive sem isso, a vida parece que fica tão cinza, tão sem forma. Teve um ano da minha vida, 2014, foi um ano que eu fui pai, que eu tinha acabado de terminar minha faculdade, eu passei quase esse ano todo assim, sem tocar, sem fazer um show, sem. Mas foi um ano que eu passei todo me coçando e sofrendo. Quando chegou em 2015, eu falei, vou gravar um disco. E aí foi meu primeiro disco solo, que foi na transição minha da banda Pé de Ginger pro Paulão. Passei um ano quase assim, sofrendo em casa, mas não teve como. Voltei, aí eu voltei. Desisti e voltei. Voltou de novo. Além da música, você dialoga com a moda e as artes visuais, eu acho isso incrível. Você ser um artista que vai além de cantar, você é um artista que vai além de cantar, é também ocupar espaço, contar narrativas com o corpo, com a imagem. O que esse disco, por exemplo, esses visuais, a roupa, as cores, o que ele quer contar, o que ele quer dizer? Além da música, né? Eu acho que quando a gente. É muito engraçado isso, porque quando uma pessoa ela ouve um som, de alguma maneira aquela música, aquela escrita, aquela sonoridade, ela já não é mais sua, né? Então quem está ouvindo já cria um novo panorama. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com a imagem, seja com a moda, né, com a imagem, né, visual, não só mais imagem sonora, mas a imagem visual, com a moda, com o cinema, né, que a gente tem aí no Sim. audiovisual, os clipes, né, minha parceira Ingrid Barros, que fez praticamente todos os clipes, acho que todos os clipes que eu fiz hoje, na verdade, não praticamente, todos os clipes foram feitos por ela, que é uma mulher incrível, que tem um olhar, e eles ajudam justamente a gente a se conectar com as pessoas, a traduzir, né, uma forma da gente expressar, criar esse imaginário desse Maranhão diferente, dessa São Luís aí, dessa Ilha do Amor que às vezes é tão sofrida, mas ao mesmo tempo é tão bonita. Então, assim, eu me vejo criando justamente uma imaginação sobre a cidade, né? E essa imaginação, ela pode ser uma imaginação ao mesmo tempo elogiosa, mas pode ser também uma imaginação crítica, né? Um exercício de imaginar a cidade diferente. A cidade com árvores, a cidade com acessibilidade, Sim. a cidade que respeite a cultura negra, a cidade que respeite as mulheres, né? A cidade que, enfim, respeite a neurodivergência. Então são coisas que a gente vai falando na nossa música, né? Às vezes para algumas pessoas pode ser muito suave, outras já mais sofisticada, mas são coisas que estão ali, né? Justamente a minha forma de viver a arte, imaginar a utopia. Se alguém de fora daqui do Maranhão, ouvir falar de potência cultural do Maranhão e você pudesse falar para essa pessoa escutar uma faixa desse seu disco que representasse essa potência que nós temos aqui no Maranhão, qual faixa você indicaria? Olha, eu vou indicar Minha Preta. Minha Preta, Sou Suspeita, é uma música que a gente, assim, né, tem como música de trabalho também, mas ela traz elementos do bloco tradicional, traz elementos do tambor de crioula, né? Faz uma mistura ali com essa música do mundo, com rock, tem uma pitada de blues, uma coisa assim nela, mas tem esse sotaque do Maranhão, uma batida bem forte, das pretinhas da ilha, da minha preta, né? Não é das pretinhas, da minha É da tua preta. preta. Mas a minha preta, ela é um espelho de várias pretas que tem aqui. É isso que a gente também faz, né? Na verdade, na música, na poesia, sai o particular, na verdade, quando a gente vê, não é tão particular assim, né? Então,
buscar essas convergências com as pessoas. Às vezes a gente está contando a nossa história, mas essa história que muita gente se identifica. Então, é isso, né? Eu acho que Minha Preta é uma música desse novo trabalho que quem ouvir, que nunca viu a música do Maranhão, vai ver um peso sonoro, vai entender. Eu vou te contar uma história. Essa música, no mesmo festival que você viu, a gente conheceu uns artistas do Pará que vieram se apresentar no DDD 91 e tudo, e aí a gente se conheceu num dia, e no outro dia foi foi o meu foi antes, o deles foi no dia seguinte, a gente saiu depois do show deles, e foi na Liberdade, aqui em São Luís. Quando eles viram o bloco tradicional, eles ficaram malucos, assim, falou, que coisa é essa que eu nunca vi, que ritmo é esse? Bloco tradicional é o nome de um bloco? É um ritmo? Eu falei, é um ritmo, é um estilo musical que só tem aqui, que vocês nunca viram, eles saíram dançando e tirando foto e não sei o quê, e a música da viagem deles também já virou Minha Preta, as músicas do disco, porque eles conseguiram identificar o show que eles viram com o que eles viram lá na Liberdade do bloco, né? Então, assim, é isso, o Maranhão é mágico. E se tu pudesse agora olhar para essa câmera e convidar o Brasil, o mundo, para conhecer o Maranhão através do Paulão, Big Paulo na Ilha Do amor. do Amor. É isso, posso falar para vocês? Olha aí, meu povo do mundo, queira conhecer uma música forte, uma música potente, uma música preta, uma música diversa também, afro-indígena, né? Que é feita aqui na Ilha do Maranhão. Escute Big Paulo na Ilha do Amor, esse disco aqui que tem muito swing, tem muita ludicidade, tem coisa séria também, e é nosso. Então fica aí o convite, em qualquer plataforma de streaming, YouTube, Spotify e afins, está disponível para quem quiser conhecer. E quem achar esse vai achar outros. Outros, muitos. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer, Fábio, meu querido. Também muito obrigado. Ver você Foi um estar aqui, ter essa conversa, tocar, né? Maravilhoso. Eu espero que a gente se encontre outras vezes. Se encontre outras vezes. Eu quero vir falar aqui desse disco que eu vou fazer. Faça o disco e venha cantar, tocar aqui. Aí a gente vai trazer um baile de carnaval. Vamos fazer aqui. Você nem sabe, o mundo é capaz de mudar a liberdade. É muito mais que comprar sonhos alados. Nosso futuro ancestral. Sonhos alados, a vida antes do metal, plantar descontentamento em cada coração desse tempo, justiça pra gente, meu corpo semente, mesmo quem anda descrente, inventa do seu jeito um alento, cuida bem da mente, alma, corpo e mente. Tamo preso na matriz, pai vai ter que trabalhar, faz de conta que é feliz, mas não esquece de postar. Tamo preso na matriz, pai vai ter que trabalhar, faz de conta que é feliz, mas não esquece de postar. Você nem sabe, o mundo é capaz de mudar a liberdade. É muito mais que comprar sonhos alados. Nosso futuro ancestral. Sonhos alados. A vida antes do metal. Entre acordes que nos acorde, pra viver o melhor que há. Oi, quem se precisa passaporte pra te fazer decolar. Entre acordes que nos acorde, pra viver o melhor que há. Oi, quem se precisa passaporte
pra te fazer decolar. Tamo preso na matriz, pai vai ter que trabalhar. Faz de conta que é feliz, mas não esquece de postar. Tamo preso na matriz, pai vai ter que trabalhar. Faz de conta que é feliz, mas não esquece de postar. Você nem sabe, mundo é capaz de mudar. 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 O papo de cadeira ele também é educação, o papo de cadeira também é informação. E agora a gente vai chegar num momento muito especial, que é aquele momento onde a gente conversa com um advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais. E vamos conversar com meu amigo Elson Almeida. É com você, Elson. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Ferreira, é sempre um prazer estar aqui conversando no Papo de Cadeira contigo, nossos telespectadores. E hoje a temática é importantíssima, porém pouco falada: a aposentadoria da pessoa com deficiência. Inicialmente é importante lembrar que existem dois tipos de aposentadorias: a por tempo de contribuição e a por idade. Enquanto na aposentadoria por idade não se exige nível de deficiência leve, moderado ou grave, bastando apenas que se comprove ser pessoa deficiente há 15 anos ou mais. Quando a gente fala comprove ser pessoa com deficiência há 15 anos ou mais, parece capacitista, mas eu explico. O que acontece? Há pessoas que são pessoas sem deficiência ao nascer e ao longo da vida, por um trauma ou algum outro fator interno ou externo, tornam-se pessoas deficientes. E essas pessoas, se comprovarem em 15 anos ou mais da deficiência e também de tempo de contribuição, não conseguem se aposentar. O homem com 60 anos de idade e a mulher com 55, independente do nível ou grau de deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, se exige a predominância de um grau, leve, moderado ou grave. O homem se aposenta por tempo de contribuição da pessoa com deficiência nível leve com 33 anos de tempo de contribuição, moderada 29 e grave 25. Enquanto a mulher, se for grave, se aposenta com 20 anos, 24 moderada e 28 se leve. Então há essa diferenciação para cada nível, né, de deficiência. E muita gente não sabe disso e acaba perdendo direitos que são fundamentais, porque hoje a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma das mais vantajosas em termos financeiros, porque nela não se aplica fator previdenciário. Isso quer dizer que a pessoa recebe 100% da sua média contributiva, enquanto as outras aposentadorias têm fator previdenciário. Então é muito importante analisar cada caso com muita cautela, porque faz muita diferença e muita gente perde esse direito porque não se ateve e não procurou apoio especializado. Aqui eu abro um parênteses exclusivo para dizer que a pessoa com deficiência é aquela que enfrenta impedimento de longo prazo quando se compara a barreiras físicas, mentais e sensoriais, dentre outras. Por isso é importantíssimo a análise de um profissional especialista para verificar se a pessoa tem direito ou não. Aproveitando o gancho, o Papo de Cadeira já está com o @ aberto. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que nós responderemos em um próximo programa. Eu sou Elson Almeida, o @ do meu Instagram é @ElsonAlmeidaDV. Ferreira, devolvo aí para ti nos estúdios e até a próxima. E agora voltamos com o nosso papo de cadeira com uma pessoa muito especial. Eu vou receber alguém que prova que cada pessoa tem seu próprio tempo. E que isso não é fraqueza, é caminho. Vinícius Carvalho é formado em História,
enfrentou desafios na aprendizagem desde cedo e só na fase adulta entendeu que muitas respostas sobre si era com um diagnóstico de TDAH. Entre dificuldades, disciplina, recomeços, fica a pergunta: o que acontece com você, finalmente, quando você entende quem você é? Eu faço essa pergunta agora para o Vinícius. O que acontece com você quando você descobre o diagnóstico? Meu amigo, muda tudo, né? Porque você já passa a ter mais acesso às coisas que uma pessoa normal, né, tem, só que de uma forma mais assim, eu digamos que de tipo assim, na fila do supermercado. Você não precisa pegar aquela filona, né, imensa. Você tem a sua fila própria e é pequena. E as pessoas lhe tratam super bem, né? Pelo menos comigo tratam bem, né? Sim. Nunca ninguém me Mas tratou mal, no, assim. no que tange, quando se descobre esse diagnóstico, eu acho que também muda muitas coisas na questão de se entender mesmo, quanto pessoa, Sim, quanto sim, ser humano, né? sim. Apesar É. de ainda ter muito preconceito da sociedade, que a gente percebe, né? Mas ainda tem muitas pessoas que vê, né? Que te entende, que apoia, né? Que estão ali, ó, segurando sua mão, entendeu? Estão do seu lado. Você é formada em História. Em que momento você percebeu que essa área era apenas uma matéria escolar, mas também poderia ser um caminho? Amigo, assim, é, quando eu percebi, foi quando eu comecei a estudar os conceitos de república, que hoje a gente vive uma república, né, um país republicano, a nova república que vem lá do final da ditadura militar, passou por um período muito difícil, né, que os artistas foram muito censurados. Foi só com muita luta das pessoas que conseguiram também ter o conceito de democracia, que é você conseguir ter o direito do voto de novo, né? Porque na ditadura militar você não tinha direito do voto, Sim, só votava quem era da alta patente, né? Os generais, a população, zero. zero. Era ter que aguentar, enfim, o presidente que viesse, né? E sem questionar. E a gente vê a importância da democracia. E Sim, quando a gente fala da democracia, a gente não pode esquecer da inclusão, da isso. acessibilidade, Uhum. do O respeito, respeito. do entender que o meu espaço começa quando o espaço do outro termina. Exatamente. Entender que nós somos uma sociedade e que somente juntos nós podemos caminhar. Que ninguém Sim, caminha sozinho, ninguém caminha isolado, sim, né? sim, E a democracia, todo mundo tem direitos iguais, né? sim. E aí, às vezes eu me faço essa pergunta: aonde é que está a democracia quando a gente não entende que a pessoa com deficiência ela tem direito igual como todas as Tem. outras, né? Todos Como nós todas as temos outras, os né? nossos direitos. Também conceito de socialismo, capitalismo, nós vivemos uma sociedade capitalista. A escravidão, né? Nós vivemos um período escravocrata, que também tem que ser, assim, no meu ver, tem que ser muito debatido, né? Também nas escolas. Porque as escolas, amiga, elas ensinam aquele ensino muito resumitivo, né? Eu não sei nem se eu chamaria de resumido ou mentiroso mesmo, porque Mentiroso. se a gente for É, é falar uma, é uma versão da elite, entendeu? isso, Não é a versão. Como é que eu posso te explicar? Não é a versão mesmo de quem viveu, real, real, sim. entendeu? Na pele. É uma versão da elite. Porque se a gente for, por Entendeu? exemplo, pensar na, na-
o descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto. Não, aqui já tinham povos, né, que vieram lá da África, que atravessaram a Oceania, o Estreito de Bering, até chegarem aqui, que foram os índios. Pois é. Então, a gente tem que entender tudo isso para a gente se entender como sociedade, né? Exatamente. Como seres humanos. As danças, a culinária, né? Tudo isso, ó, o que? As inovações tecnológicas, os satélites. Por que o satélite existe? Entendeu? Por que o avião, a roda, a invenção da roda. Então, isso tudo É evolução, é né? E a gente tem evolução, que entender sim. esse processo evolutivo e entender que nós também, como seres humanos, temos que evoluir, né? Com Também temos certeza. que acompanhar esse processo, né? Sim, sim. Você comentou que no período escolar você precisava aprender de forma mais lenta para acompanhar as aulas. Como era viver isso dentro de sala de aula? Amigo, assim, eu tinha colegas e amigos que conseguiam aprender mais rápido do que eu. Eu já tinha que pedir, professor, volta um pouco esse assunto aí, me dê uma aula mais tranquila. Aí tinha professores que não tinham a paciência comigo, aí às vezes me deixavam assim, eu ficava só assim, lá olhando, sem falar nada, né? Então deveria ser muito difícil, Era né? muito difícil, amigo. Assim, tinha assuntos que eu conseguia entender, Sim, né? claro. Porque eu tive professores Que te ajudaram. que me ajudaram, né? Mas tinha uns que chegava na sala, dava sua aula, entendeu? Aquela aula rápida Mas e mas ao mesmo tempo, Vinícius, a gente vê que isso está avançando, né? Hoje em dia com as sim, sim, leis sim, e hoje, eu acho que hoje uma criança, ela tem mais, com o avanço das leis, as crianças elas têm os seus direitos e esses direitos têm que ser respeitados. Então, pais, cobrem os direitos dos seus filhos. E outras coisas, pais, não esqueçam, porque muitas vezes, Vinícius, eu penso assim, que os pais eles sofrem a negação, né? muitos sofrem a negação dos filhos. Não aceitam que o filho tem uma deficiência, não aceitam que o filho. Assim, como é que eu posso te explicar? Não aceitam que eles não são normais, né? Que ele Entendeu? é normal, apenas vive diferente de outras pessoas, né? Isso. Tem aquele mundinho, Sim, sim, entendeu? sim. É isso que também eu sofri essa questão também. Porque eu escuto muito música pop, né? E às vezes, mas música pop, isso é coisa chata, Vinícius, não sei o quê, né? Eu não acho, não. Assim, me questionava, né? Às vezes me chamaram de gay, né? Por eu escutar música pop. Eu nunca vi gay porque eu escutei música pop. Besteira. Besteira, entendeu? E isso é muito triste, a gente vê como o mundo das pessoas. E aí a gente começa a ver que às vezes o mundo das pessoas é que é menor do que o nosso, Exatamente, amigo. Sim. né? Então, muitas vezes, o capacitismo, o preconceito é muito mais sobre você que sobre mim, que estou nessa cadeira de rodas. E do que sobre o Vinícius, que está aqui comigo. Recebeu o diagnóstico de TDAH já na fase adulta, com muita coisa. O que esse diagnóstico te trouxe de novo, assim, ou não mudou nada? Amigo, assim, eu acho que eu ganhei mais, assim, respeito, né? Apesar de ter pessoas que ainda me olham com o olho torto, assim, mais admiração também Pela tua pela minha persistência, persistência, insistência, né? insistência também. Em estudar, se formar, em Estudar, me dizer, formar, e mesmo com as dificuldades, fazer curso de inglês, que eu faço curso de inglês, mesmo sem se entender muitas vezes, natação, né? academia, sim.
Se você pudesse conversar com aquele Vinícius lá, que era criança, adolescente um dia, o que você diria para ele sobre a capacidade, sobre o tempo, sobre o aprendizado? O que você falaria para aquele Vinícius? Ai, amigo, isso é uma pergunta muito Porque aquele Vinícius deveria complexa. ser, sei lá, como era? O que você diria para ele, sei lá? Eu acho que sim, eu consegui conquistar meus objetivos. Ainda estou na luta, né? Que eu estou estudando para o concurso da Secretaria de Educação. Espero que eu passe, né? Se Deus quiser, vou passar. Vai, amigo. Vou passar, já passei por muita coisa, de trabalho de escola, trabalho de faculdade, TCC, apresentar TCC, aí professor não gostar de trabalho. Então eu acho que Vá com fé. tô com fé, tô confiante, muito. Você já realizou estágios em escola pública, você está falando de educação, né? Já. Viver essas experiências desafiadoras, o que esse contato com os alunos te ensinou sobre a educação real, sobre a educação brasileira? A gente está falando isso desde o início, mas ter esse contato com os alunos, o que te ensinou? Amigo, assim, o que eu aprendi é que existem certas escolas, né, que trabalham de metodologias diferentes, né, com os alunos. Tem umas que trabalham com aquele cinema tradicional, enfadonho, ou seja, que só o professor é o mediador dos assuntos, né? E escolas que já são mais... já vivem o nosso século, né? Tipo assim, o aluno que é o mediador, já se torna o mediador, né? E o professor está ali para ser o mediador e para ouvir o aluno, a dificuldade do aluno, entendeu? E também eu acho que as escolas deveriam ter muito mais palestras sobre conscientização de patrimônio histórico, patrimônio público, consciência de educação ambiental, sobre o nosso meio ambiente, né, que é muito importante a gente falar sobre o nosso meio ambiente, ainda mais que a gente teve a COP30 no passado, Sim, né? Apesar de teve aqueles percalços, mas foi uma COP mas muito... aconteceu e mas foi no Brasil, né? aconteceu, foi aqui. E também respeitar o aluno, né? E o aluno respeitar também o tempo do professor na sala de aula. Porque o professor, tem professores que se sentem desrespeitados, né? Que tem aluno que vai lá só para bagunçar, né? Percebi isso, que eu dei aula em 3 turmas lá no Sintra. Uma que me recepcionou muito bem, consegui dar minha aula tranquilo. Agora as outras 2 eu tive que me impor ali, a professora lá do estágio no fundo da sala, ela vai contigo, é contigo. Eu, sim senhora. Aí eu tive que, sabe, me impor ali. Ó, gente, silêncio, quem não quiser assistir minha aula eu vou levar pra coordenação. Aí foi que eles já começaram a ficar assim, Que às vezes entendeu? a gente precisa, né, Vinícius, Sim, se impor mesmo. Infelizmente, isso é um reflexo da nossa sociedade, né? infelizmente. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Atualmente, você, como você mesmo disse há pouco, você está se preparando para o concurso da SEDUC, né? Sim. Além de manter a rotina de natação, academia, inglês, como essa disciplina e autocuidado te ajudam a ter foco? Amigo, assim, na questão de disciplina, eu acho que me deixa, assim, ter mais responsabilidades, né? Questão de horários. Como eu vou dar minha aula futuramente, né? Se Deus quiser, eu passar mais responsável com os horários, com os conteúdos que eu vou passar, né? Fazer meus alunos questionarem tal acontecimento histórico lá de séculos e séculos para os dias de hoje. E o autocuidado a gente tem que ter, né, amigo Fábio? Autocuidado, porque se a pessoa não tiver autocuidado, né,
ela fica para trás, né? Sim. Não cresce, não evolui, né? E é isso, meu amigo. Vinícius, eu acho que para você chegar aqui, você teve uma base familiar muito sólida. Muito boa, tive. E o que é que você poderia dizer de repente para quem está em casa, uma família que está descobrindo um diagnóstico de uma criança, por exemplo, com TDAH, ou com autismo, ou qualquer outro tipo de deficiência invisível, ou física mesmo. O que é que você diria para essa família a respeito da importância do apoio familiar? Pais, compreendam os seus filhos, porque ninguém nasce com essa doença, entendeu? Com TDAH, ninguém nasce com isso. Isso vem em nós mesmos. Então, respeitem seus filhos, ouçam eles, sejam mais cuidadosos, compreendam mais seus filhos, participem mais da vida dos seus filhos. Se você se irritar por alguma coisa que ele fez, tenta compreender. Às vezes ele quer lhe falar algo, entenderam? Entenda também das leis, né? Saber que nem todo mundo pode mexer com pessoas autistas, porque isso é crime. Aqui no nosso país isso é crime. Isso é previsto até em lei, viram? Previsto até em lei. E terem mais autocuidado com os filhos. Isso aí. E o que você diria para uma pessoa adulta que neste momento está descobrindo o TDAH? Olha, não tenham medo de você ter seu lado de TDAH, porque isso não torna as outras pessoas, né, melhores do que você. Você é capaz, você é forte, entendeu? E você também é capaz de realizar várias coisas, várias coisas, várias coisas. Você pode ser médico, pode ser astronauta, pode ser geógrafo, historiador, professor. E não deixem ninguém timar vocês. Não deixem ninguém timar vocês. Ninguém tirar a capacidade de vocês. Porque isso é de vocês. Entenderam? Isso é de vocês. Dito feito. Nós falamos muito sobre capacidade. Muitas vezes as pessoas nos invalidam, nos apagam, nos excluem, pelo simples fato da gente ser diferente dos padrões que a sociedade colocou como padrões corretos, ou os padrões que eu não sei quem inventou esses tais padrões de beleza, de status, de magreza, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. São tantos padrões que a sociedade impõe, que eu acho que a sociedade, aos poucos, ela vai se perdendo a sua própria identidade. Portanto, eu sempre digo, seja autêntico, seja você mesmo. Independentemente da sua limitação, da sua cor, da sua raça, da sua crença, acredite em você, na sua capacidade, na sua força. Eu digo sempre uma coisa, que a felicidade, ela é uma escolha, e ela é uma escolha diária. Todos os dias, quando eu acordo, eu abro os olhos, vejo a luz do dia, agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora Aparecida, que está sempre comigo. Agradeço a todo o universo e digo, hoje eu vou ser feliz. E por incrível que pareça, todos os meus dias são felizes. Claro que tem uns dias nublados, claro, tem dia que a gente quer colo, que a gente quer abraço, que a gente só quer se esconder num casulo como se a gente fosse uma conchinha ali, dentro de uma conchinha, como se a gente fosse uma ostra. Mas são exatamente nesses dias que você tem que dizer para essa ostra que você é maior, que
você é capaz de vencer o mundo, que você é capaz de fazer qualquer coisa. E assim como você falou, Vinícius, nós somos capazes de vencer o mundo. Somos, meu amigo, somos capazes de vencer sim. Né? Com certeza. Então, Somos. a gente tem que acreditar na Sim. gente. Né? Antes do outro acreditar, antes de qualquer pessoa dizer que é, validar ou deixar de invalidar qualquer coisa, a gente tem que acreditar na gente. Né? Com certeza, meu amigo. E eu acho Isso mesmo. que uma coisa que me trouxe muito a vontade de trazer aqui foi isso. Ver tua empolgação nos teus estudos, na tua vontade de fazer as tuas coisas e dar certo. E quando tu me manda tuas coisas, e eu acho isso muito máximo. Obrigado, amigo. Obrigado. E por isso que eu te quis trazer aqui no programa, para que as pessoas olhassem esse Vinícius incrível que você é. Muito obrigado por vir aqui no Obrigado, programa. meu Seja amigo. bem-vindo ao Papo de Cadeira. Obrigado. E você que está em casa, nunca se esqueça que todos nós somos capazes de qualquer coisa. Que a sociedade, ainda que ela diga que não, nós somos capazes. Que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só um detalhe. Vamos ficar com agora mais uma música do nosso querido Paulão. Um beijo bem grande no seu coração. Até o nosso próximo Papo de Cadeira. Até mais! 1, 2, 1. O Special Power mais forte é o beijo, manifesto de amor. Força que se espraia por territórios que ninguém irá supor. E tudo que pode se construir dos laços que emanam entre as gerações. O Special Power mais forte, eu abraço um golpe certo e transgressor. Força que se alastra por todo o corpo, sutilmente sem furor. E tudo que pode se desvelar no calor do toque entre os cidadãos. E tudo que pode se dissolver na lombra mais torta de uma solidão. O Special Power mais forte, o abraço, um golpe certo e transgressor. Força que se alastra por todo o corpo, sutilmente sem furor. E tudo que pode se desvelar no calor do toque entre os cidadãos. E tudo que pode se dissolver na lombra mais torta de uma solidão. E aos muros que gritam 2 passos atrás, diremos fora, não passarão nessa praça. Fora, não calarão nossa graça. Ei, o Special Power mais forte é o beijo, manifesto de amor. Força que se espraia por territórios que ninguém irá supor. E tudo que pode se construir dos laços que emanam entre as gerações. E tudo que pode se desvelar no calor do toque entre os cidadãos. Ei, e aos muros que gritam 2 passos atrás, diremos fora, não passarão nessa praça.
da graça. O Special Power mais forte. Special Power.